Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Agora sim. Bom dia, querido Rodolfo. Bom dia, equipe da Band News. Felipe Moura, Brasil. Bom um colírio dia. Também para os ouvidos. E nossa querida Agatha. Bom dia, Professor, Salve, infelizmente perdemos uma referência do urbanismo brasileiro. Jaime Lerner morre aos 83 anos. Um amigo seu de juventude, né, professor? Sim, querido Rodolfo, o metrô da geração imediatamente anterior à minha está partindo. Eu tive o prazer de conviver com o Jaime Lerner, Fábio Campana, Hernani Burman, Dalton Trevisan, lá nos anos 70. Ele foi prefeito de Curitiba em 3 mandatos. De 71, entre 71 e 93, quer dizer, tanto nomeado pelo governo autoritário que se instalara, quanto eleito democraticamente e reeleito. Foi também governador do Paraná por 2 vezes, e era uma pessoa de grande convivência, divertido, um papo admirável, à beira de pratos e rostos, né? Professor, e olha, ele fez uma revolução no transporte. O projeto que ele fez em Curitiba, do sistema de transporte público de Curitiba, tornou-se aí uma referência mundial de mobilidade urbana, inclusive com o BRT, mas fez planos pelo Brasil todo, através de seu escritório, inclusive São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Tem projetos de Jaime Lerner no Rio Grande do Sul, aquela orla toda do Rio Guaíba. Tem projetos impressionantes que as pessoas, inclusive, muitas vezes não sabem, mas que são projetos do Jaime Lerner, que são fundamentais. O BRT, como eu citei agora há pouco aqui no programa também, né? É verdade, Rodolfo. Ele tinha um projeto também para o Rio de Janeiro. Ele tinha umas ideias muito criativas, que a corrupção e outros... bom, nós nem precisa falar, né? Outras influências impediram. E tem um Estado que impediu pela sua idiosincrasia, assim, que é o meu estado natal. O Jaime Lerner dizia de brincadeira que não dava de trabalhar em Florianópolis, porque lá cada manezinho é uma ONG. Ele falava isso, Falava, ele era frasista, sabe? Ontem à noite, a Ilana Lerner Hoffmann, que dirige a Biblioteca Pública do Paraná, eu não pude trocar a palavrinha com ela por motivos óbvios, né? Mas eu ia dizer para ela, Ilana, eu vou sempre lembrar do seu pai pelas conversas, as frases divertidas, era sempre alegre, cantava pedaços de canções, em várias línguas, aliás. Ele é de origem judaica polonesa, não é? Ele faleceu às 5 horas da manhã desta quinta-feira, em decorrência de complicações de doença renal crônica, e o velório será na capela do cemitério israelita do Água Verde, em Curitiba, sepultamento previsto para as 3 horas da tarde de hoje. Perdemos aí Jaime Lerner. Professor, querido, em homenagem a ele, você mudou a pauta e separou outras palavras para a gente. Vamos lá? Eu quero te agradecer, você é sempre muito cordato, gentil, meu editor preferido, faz 10 anos que a gente muda as pautas em cima da hora e você concorda, né? Hoje de madrugada ainda, de manhã. Olha, vamos fazer de cidade, porque ela tem uma origem que os nossos ouvintes vão gostar muito. A cidade veio do latim civitas, que foi declinado, civitate, e virou cidade. Está na língua portuguesa antes de urbanismo, antes de urbe, antes de urbano, porque está na língua desde o século XIII. Em 1200 e pouco existe já o registro da palavra cidade, que no espanhol é ciudad, bem parecido. E a raiz, Rodolfo, é uma raiz indo-europeia, que quer dizer aquele que tem raízes. A raiz indo-europeia é kei, que pode ser que tenha sido pronunciado em várias línguas sei, si, de onde veio este som cidade.
porque se opunha o seguinte, Rodolfo, quem era peregrino era aquele que atravessava o agro, peregrino. Peregrino estava atravessando a área territorial. E aquele que fincava raízes, então ele fazia uma cidade. Então a cidade está também, este étimo está em civil, cidadão, cívico, civilização, e civilidade, que é a forma de tratar os outros. Cidadania também, professor, ou não? Já foi demais? Cidadania também, porque quando o Beaumarchais, a partir da palavra citoyen em francês, ele começa a dizer que ele não é um cortesão, ele não é favorito de corte nenhuma diante de um tribunal, que ele vai se representar e se apresentar apenas como um cidadão, e era um ser, um tipo de pessoa que ia aparecer dali para frente. Ele diz isso, que é o autor do Barbeiro de Sevilha, né, famosa ópera do libreto. Ele diz, olha, vai aparecer o citoyen ali no Barbeiro de Sevilha, que é o sujeito que ele tem poderes por ser indivíduo, ele mora ali, ele tem direitos. É verdade. Ele tem direitos e está dentro do papel dele também, né, professor? Você já puxou a outra palavra, urbano, professor, é outra palavra além de cidade. Ô Rodolfo, querido, essa é muito interessante, porque eu duvido que essas pessoas aí que fazem palavras cruzadas, eu sei tão pouco de vocês e hoje estou muito emocionado que perdi um que eu conhecia muito, de quem sabia muito, porque a gente conversava muito à beira de copos, e com você só tive o prazer poucas vezes. Mas todo mundo aí, entre os meus amigos, colegas da Band News, ouvintes, já deve ter feito palavra cruzada e aparece lá, nome de cidade com 2 letras, Ur na antiga Caldeia, né? Pois bem, pode ver que Ur, agora os ouvintes vão passar a ver quando virem essa palavra escrita, Ur continua como étimo de cidade, é uma palavra das outras línguas, das línguas de outros ramos, que designam também a cidade, Rodolfo. Ur deu urbis no latim, e a urbis, por excelência, era Roma. Ainda hoje o Papa, que fala de Roma, é um dos youtubers mais seguidos do mundo, né? Tem 2 bilhões e 300 milhões de seguidores, que são os cristãos. Ele fala urbi et orbi, quer dizer, ele fala da cidade e do mundo. E esse ur está em nomes como burgo, burguês, Lampur, Singapur, e que depois variou um pouco, mas o étimo é esse, é de urbano, são nomes de povoações, de cidades. Caramba, viu essa, Felipe? Singapura vem de urbano também, tem um pouco da raiz ali, né? Vivendo e aprendendo, né, Rodolfo Schneider? Professor sempre trazendo aí as raízes que fazem a gente entender melhor o nosso idioma, algo que é tão fundamental para compreender o debate público, né? Muitas vezes as pessoas não têm tanto conhecimento a respeito da língua e acabam sendo mais facilmente manipuladas, ludibriadas. Por isso que voltar às raízes é sempre bom. Professor Dionísio, para finalizar bem curtinho. Fez uma observação importantíssima, Rodolfo, que é entender o meio pelo qual a gente se expressa e pelo qual a gente ouve. Hoje em dia estão ocorrendo falhas, tanto em quem fala, quanto em quem escuta, tanto em quem lê, quanto em quem escreve. Veja que essa CPI, por exemplo, que eu só dizer rapidinho, né? Como é difícil entender o que eles querem dizer, o que eles dizem, não é? O que a gente pode entender daquilo. É verdade. Ficam ali se esgalfinhando, né? Brigando, enfim, em busca de holofote, muitos deles, né? Na verdade, né? De ambos os lados, né? De ambos os lados ali. Professor querido, a gente já vai avançar a hora aqui, temos o programa do nosso Felipe Moura Brasil. Semana que vem a gente guarda aqui na nossa manga engarrafamento para você explicar pra gente a origem dessa palavra. Um beijo grande, obrigado pela homenagem a Jaime Lerner também no dia de hoje. Um beijo a todos vocês, Rodolfo querido, e eu quero dizer que o pessoal de Curitiba
e do sul do Brasil. E, na verdade, o Jaime vai aparecer, a morte do Jaime Lerner vai aparecer nos obituários de todo o mundo, né? Inclusive no New York Times. Mas eles estão muito comovidos com esse espaço que a Band News deu para, nesses minutos, mesmo de uma coluna sobre palavras, a gente falar do legado memorável do Jaime Lerner. Muito obrigado, querido. Valeu, querido. Um abraço para você. Felipe Moura Brasil, bom programa.